Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É uma pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, com certeza você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado de criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, de uma maneira muito rápida, eu vou querer estar abordando aqui com vocês o Bitcoin, como de praxe. Eu vou dividir o vídeo em três partes, vai ser a análise de sentimento, o price action e as notícias mais importantes aí da semana e tentar entender o que realmente está acontecendo com o Bitcoin, se estamos em um padrão de fundo dessa queda que teve nesses últimos dias, ou se de repente estamos num topo histórico, chegamos no topo histórico na casa dos 125, 126 mil dólares, e agora entraremos em um possível bear market. É isso que vamos estar analisando hoje, com as probabilidades e estatísticas, alinhando o sentimento do mercado e o price action. Legal? Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise do vídeo. Hoje eu vou querer estar começando já aqui com pelos indicadores de sentimento. Eu acredito que é mais importante e é o que eu queria estar trazendo para vocês aqui. Eu já tenho trazido já há alguns dias que as ordens das sardinhas estão aumentando muito nos últimos dias e isso não é algo legal para a movimentação, para a manutenção da alta. Nós gostaríamos de ver as sardinhas um pouco mais pessimistas e não é o que de fato está acontecendo. Se analisarmos, já tem alguns dias, né, alguns meses já, em que as sardinhas têm comprado bastante. Basicamente, do início, no início desse mês, elas voltaram a comprar muito. Elas teve entre 30 de agosto até a região de 10 de outubro, elas estavam vendendo bastante e isso ajudou na movimentação favorável ao preço. Ele saiu de 106 mil dólares e veio para casa dos 126 mil dólares, uma valorização significativa. No entanto, quando isso mudou, quando elas começaram a comprar mais, o preço tende a ir distribuindo, que seria basicamente as grandes instituições aqui que têm ordens elevadas vendendo para elas. Então, o que, que eu gostaria de ver nesse momento que não está acontecendo? Eu gostaria de ver esse gráfico aqui de baixo que representa as ordens de mais de 100k de dólar voltar a comprar. E não é o que está acontecendo, eles estão vendendo basicamente para as sardinhas que estão comprando, e eles estão vendendo. Então, e também não é de hoje que isso tem acontecido, já tem alguns dias que eles têm distribuído isso, né? E o que eu gostaria de ver era um movimento contrário em que eles voltassem a comprar para causar um efeito de manutenção da alta significativa. Enquanto isso não acontecer, enquanto eu não ver as sardinhas mais negativas, eu não consigo acreditar na manutenção da alta que seja permanente. Eu acredito que o preço vai continuar lateralizando, buscando liquidez para ambos os lados, enquanto as sardinhas não entrarem em um pânico extremo. Eu não consigo acreditar que o preço vai continuar subindo. Porém, no curtíssimo prazo aqui, uma hora, eu consigo ver que nesse momento elas até começaram a vender, após a queda de ontem, né? Elas começaram a vender agora, e as grandes instituições estão fazendo uma pequena movimentação aqui de alta. Isso seria interessante se perpetuasse. Se perpetuar esse movimento e continuar, nós podemos sim ver um movimento semelhante que vimos há uns dias atrás, há uns meses atrás, em que as grandes instituições voltaram a fazer compras com as sardinhas negativas, com as sardinhas acreditando que chegou num topo do movimento e comecem a vender, ou as sardinhas acreditando que chegou no início do bear market e comecem também a vender num fundo. Aí é um movimento que a gente gosta de estar operando, que a gente vê que os grandes players voltam a fazer compras e isso não está acontecendo. Então, eu acredito que talvez seja isso que não está deixando o preço subir no curto prazo, porque basicamente as ordens de execução das grandes instituições estão sendo efetuadas contra o preço, estão vendendo enquanto as sardinhas estão comprando. Nos indicadores do CoinAlyze eu consigo identificar que o Open Interest ele também não está muito legal. Quando o preço sobe no curtíssimo prazo, aqui numa hora, ele está subindo com queda de Open Interest ou uma lateralização que seja, não está tendo um aumento significativo. Eu gostaria de ver um movimento mais forte, como aconteceu aqui embaixo, como aconteceu um pouco antes. Aqui teve um aumento legal de Open Interest junto com o preço, que basicamente tirou o preço da região ali dos 99k e subiu para a região dos 105, né, K de dólar. Então, enquanto eu não ver esse movimento, esse aumento também de Open Interest aqui no curtíssimo prazo, eu não consigo acreditar que esse movimento é genuíno. Embora estamos tendo uma recuperação interessante comparado a ontem, no entanto, os indicadores de sentimento ainda não confirmam que esse movimento é genuíno. Eu preciso de mais entrada de Open Interest. Ontem nós tivemos um aumento significativo de longs e short, foi para casa de 2,5 novamente,
Isso não é legal, embora agora está começando a cair novamente com essa alta, isso é bom, isso é significativo, mas nós precisamos de entrada de open interest. Se não tiver entrada de open interest, eu não acredito que o preço vai ter uma manutenção significativa para permanecer acima das médias mais importantes de 200 períodos que eu vou passar na próxima parte do vídeo, que é o Price Action, a parte do Price Action. E de uma maneira significativa e clara, eu consigo ver que talvez esse movimento não está acontecendo porque as sardinhas ainda estão comprando muito. Se você analisar, as sardinhas estão comprando já há um bom tempo, né? E isso acaba não ajudando na manutenção do preço. Nós sabemos que, infelizmente, a grande maioria das vezes, essas ordens pequenas são das pessoas que realmente perdem dinheiro no mercado, que entram no final de um ciclo e que serve de liquidez para pessoas que estão acumulando há alguns anos, como eu, por exemplo, que estou acumulando Bitcoin há pelo menos 4 anos, aí estou indo para o quinto ano. Então, por isso que eu sempre digo que o foco é focar no longo prazo, que o objetivo é focar no longo prazo, que você certamente vai conseguir ter resultados significativos, você vai conseguir ter resultados que vai potencializar o seu capital e multiplicar 3, 4, 5 vezes o seu capital, que foi o que aconteceu comigo. No longo dos anos, se você opera, se você faz trade de uma maneira segura, de uma maneira consciente, você não consegue multiplicar o seu capital em 5, 6 vezes. Não de uma maneira consciente, não de uma maneira responsável, não você se expondo à ruína do seu capital. Já com o longo prazo, você focando no longo prazo, você focando em estratégias de DCA inteligente, você tem grandes chances sim de multiplicar o seu capital de uma maneira significativa. Então, se vocês estão gostando do vídeo até aqui, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal aqui do YouTube, me siga nas redes sociais, @monetize seu dinheiro, _ no Instagram e @monetize seu dinheiro no TikTok. Dá um like no vídeo, se você está acompanhando com frequência esses meus vídeos e está somando alguma coisa, para mim faz muita diferença que vocês compartilhem, que vocês cliquem, para vocês não vai custar nada e para mim vai me ajudar muito, vai me deixar muito feliz em saber que de fato eu estou podendo agregar alguma coisa na vida de vocês, como isso agregou na minha. E se não estiver contente com o conteúdo, eu também peço que você considere se dar um dislike e comenta lá, deixa nos comentários o motivo que você não gostou e o que você não concorda. Vamos debater aí de uma maneira saudável e tentar entender as maiores probabilidades do mercado de criptoativos, beleza? Então, eu vou trazer aqui também agora esse indicador que eu acompanho muito, eu gosto, que é o CoinGlass. O CoinGlass, ele me mostra as regiões de liquidação do curto prazo e do longo prazo. Eu consigo achar aqui, ver as regiões mais importantes em que o preço tem a probabilidade de estar vindo buscar, né, que é a região o mapa do calor do preço. Eu particularmente gosto de olhar pelo menos a partir de 2 semanas, que é no curtíssimo prazo, tem muito ruído. Então eu gosto de olhar pelo menos a partir de 2 semanas. Em 2 semanas eu consigo enxergar aqui que tem uma região significativa na casa dos $112 mil, na região acima, que se o preço voltar vai causar um movimento de short squeeze, uma liquidação em massa das pessoas que entraram shortados muito forte no movimento quando os preços começaram a ter aquele falso rompimento dos $102 mil, ou até mesmo nas quedas de ontem. Então essas pessoas começaram a shortar forte o movimento e isso causaria um movimento de short squeeze se o preço voltar para essas regiões, e é o que eu de fato adianto, eu acredito que a maior probabilidade é que, ainda que de fato estejamos entrando em um bear market, eu acho possível sim que faça um movimento de short squeeze e liquide bastante as pessoas que entraram alavancadas nessas regiões em que o preço começou a perder os fundos, né, há uns dias atrás. Então eu acredito sim que, independente se estivermos entrando em um bear market atualmente ou não, eu ainda acredito que o preço tende a buscar ainda um topo descendente num tempo gráfico maior, como mensal ou semanal, para depois entregar mais quedas. Mas isso é para uma análise um pouco mais à frente do vídeo, que vai ser o Price Action. Então, analisando nos 30 dias aqui, eu consigo ver também no CoinGlass também, que existe bastante liquidez acima, até a casa dos $112 mil. Aqui tem pelo menos 2 bilhões de liquidação em alavancagem, entendeu? Se o preço voltar para essas regiões, ele me dita que é possível, segundo as ferramentas e o algoritmo ou a inteligência dessa plataforma CoinGlass, que existiria a possibilidade de mais de 2 bilhões de pessoas sendo liquidadas alavancado em short em até 100 vezes. Então essas manchas aqui me mostram que existe sim uma possibilidade, que aumenta a possibilidade de short squeeze. Embora também, se o preço voltar para as regiões abaixo ali do 99, 98 mil dólares, também teria um movimento interessante de liquidação das pessoas que entraram em posição de long, né? E é nítido que nesse momento existe uma batalha de alavancagem entre short e long, e é basicamente esse movimento de lateralização, de rompimentos falsos para baixo, rompimentos falsos para cima,
e é um movimento em que o preço tende, após uma queda muito forte, como aconteceu recentemente, o preço lateralizar um tempo para se descobrir até qual caminho que ele vai tomar. Então, se eles voltassem aqui para a região dos 99 mil dólares, já teria também pelo menos uma alavancagem de quase 1 bi de dólar, e muita gente alavancada em até 100 vezes. Então, a maioria das vezes essas pessoas são liquidadas. E se o preço voltar para essa região, para essas regiões, vai liquidar essa galera. Então, como nós não temos uma bola de cristal e nós não fazemos previsões e futurologia a respeito, precisamos de ter uma estratégia clara para, se o preço subir, você está confortável em realizar algumas posições, porque sabemos que existe a possibilidade do preço voltar e liquidar a região abaixo também, como se o preço também voltar a cair, nós também ter caixa para fazer compras focada num swing trader, ou no position trader, ou até mesmo no nível da queda, uma posição de investimento do longo prazo. Porém, nesses momentos é necessária extrema cautela na alavancagem, porque o mercado está muito oscilante e ele pode ir buscar liquidez, né, o que é vulgarmente chamado ali o smart money, o dinheiro inteligente das grandes instituições. Nesses momentos, após uma queda muito grande, uma queda significativa, ele tende a ficar buscando liquidez para ambos os lados. Após essa queda do dia 10 de outubro, que foi um dos eventos de maior liquidação da história do Bitcoin, o preço tende a se lateralizar, ele tende a ficar preso nessa região até ele de fato tomar uma decisão se vai formar um pivô de baixa e continuar caindo, ou um pivô de alta aqui e tentar a retomada das altas ainda desse ano. Então, eu particularmente não gosto de operar alavancado e eu não recomendo que faça isso, porque de fato você, principalmente nesses momentos, você está expondo demais o seu capital. E se você focar no longo prazo, se você focar com uma estratégia inteligente, sem alavancar, fazendo as compras em momentos de extremo pânico e vendendo na extrema euforia, você no longo prazo você vai vencer o mercado e você vai conseguir ganhar dinheiro, mas infelizmente isso não é uma estratégia que vende. Isso infelizmente não é uma coisa que quem está iniciando no mercado hoje gosta de ouvir. As pessoas gostam de ouvir que se você pode fazer um trade que vai mudar a sua vida, você pode comprar uma moeda que vai mudar a sua vida, e a questão não é se isso é possível, é se é provável. Então, isso cabe a você decidir se você acha que isso é provável. Boa sorte. E o objetivo aqui do canal não é ofertar esse tipo de coisa. Então, para concluir a análise do preço, eu quero ir para o Price Action para finalizar. O Bitcoin, como eu já tenho passado nos tempos gráficos majoritários, que é o mensal, ele segue uma tendência de alta. Uma tendência de alta que não foi afetada ainda. Então, se nós analisarmos, nós não estamos nem em correções ainda de Fibonacci no mensal. Se traçarmos um fundo, uma retração desse fundo, que foi a casa de 75 mil dólares, e puxar até o topo do movimento, o preço encostou aqui na 0,5 de FIBO e ainda está tentando retomar para ficar acima da 0,32, 382, que é o que mostraria uma maneira de alta, mostraria que o preço ainda está totalmente forte e saudável, mas ainda que o preço venha corrigir 0,5 ou 0,618, que é a casa dos 95 mil dólares, a tendência permanece intacta. Isso é análise simples e básica do preço do Bitcoin ou de qualquer outro ativo. Se você aprendeu ontem sobre análise técnica, sobre price action, você sabe que o Bitcoin, a sua tendência majoritária, ela está intacta. Nós sabemos também que o que rege uma tendência não são os tempos gráficos menores, são os tempos gráficos maiores. Existe sim as fractais em si. No entanto, as fractais não alteram e não mudam a tendência majoritária. Então, o primeiro ponto é esse: temos que saber que a tendência majoritária está ainda a favor do Bitcoin. Porém, em tempos gráficos menores, nós podemos sim começar a identificar o enfraquecimento do preço. Eu consigo enxergar facilmente no tempo gráfico mensal, até mesmo no semanal, essa cunha megafone que pode ser ajustada para baixo ou para cima, que basicamente o Bitcoin está seguindo desde que dos fundos ali do final de 2022, né? Foi o fim do bear market e voltou a tendência de alta ali, que entrou a nova tendência, o bull market. Então, desde ali, ele tem respeitado essas regiões. Porém, nós sabemos que quanto mais ele se aproxima dessa região e quanto mais ele toca o suporte, ele é validado, porém também aumenta a probabilidade de uma perda desse canal, e se perder esse canal, traria o Bitcoin facilmente nas regiões dos 75 mil dólares. Isso nós não podemos ignorar. E ele está nesse momento crítico agora, em que ele está preso nessa região, né? Após ele tocar o topo histórico, ele veio aqui, retestou, e ele está preso dentro desse caixote, que ele está lateralizando. Então, qualquer coisa que esteja dentro desse caixote, pelo menos nos padrões gráficos do semanal, ele permanece um padrão de lateralização, de acumulação para possíveis retomadas do preço.
Porém, o semanal, ele não fechou muito bonito semana passada. Ele perdeu o fundo anterior, ele perdeu essas regiões que ele estava se mantendo, se segurando, que era próximo a esse topo, próximo onde terminou uma vela, né, onde se manteve a vela do preço do semanal, e ele estava servindo como suporte já algumas vezes, já uma, duas vezes, e porém acabou perdendo. Isso não é legal, isso é bem ruim para uma manutenção do preço do semanal. E, de fato, agora ele está nesse padrão aqui, ele está se segurando aí basicamente no que ele começou a semana, mas nota-se que isso já é um mau sinal. É claro que se for seguir a norma culta, a norma convencional da análise técnica, para se confirmar de fato a perda desse movimento, um pivô de baixa no semanal, necessitaria perder o fundo, né? No caso, a sombra dessa vela dos 99 mil dólares, se perder essas regiões, caracterizaria sim de fato um pivô de baixa no semanal, porque ele ainda está se mantendo acima dessa sombra. Então, o que caracterizaria aqui basicamente seria uma lateralização a princípio. Mas é nítido que isso aqui já é uma demonstração de fraqueza para o preço, porque ele não conseguiu se manter nessas regiões e está perdendo. E eu consigo enxergar isso também com influência na análise do diário, que para mim é um dos padrões mais importantes também, que é necessário ser acompanhado. Ele perdeu as médias de 200 períodos. Eu disse que isso seria péssimo já para o movimento, eu já havia alertado isso, porque em outras ocasiões que perdeu a média de 200 períodos, basicamente foi no final ali de 2021, após o topo histórico do 70K praticamente, quando ele perdeu e houve de fato uma confirmação, lateralizou aqui, de fato ele perdeu de vez, ele fez um pivô de baixa abaixo dessa região aqui, que era a região mais importante de suporte, o preço ele entrou no bear market. O Bitcoin ele entrou no bear market, ele voltou, retestou a linha ainda de uma forma perfeita e voltou e não conseguiu retomar as médias de 200 períodos, foi basicamente quando o preço teve uma queda significativa aí, que ele saiu das regiões ali dos 50K mais ou menos, né, 45K, 50K, e trouxe o preço para a região dos 15K. E nota como é significativo, só após romper essas médias de 200 períodos no diário, que ele retomou. E aí voltamos para uma tendência de alta. Por mais que lateralizou aqui em cima dessas médias, que é o que caracteriza uma acumulação, ele voltou, ele teve força. Aqui também lateralizou, ele não perdeu os fundos de uma maneira significativa, ele fez falsos rompimentos e o preço demonstrou força e desde então tem se mantido. E o que seria ideal aqui o quanto antes é que nós demonstre força o quanto antes nessas regiões abaixo de 200 períodos, porque quanto mais permanecemos aqui abaixo dessas duas médias, as simples e as exponenciais, maior a probabilidade é sim de uma reversão mais forte no preço e uma retomada de queda, uma queda mais forte vai vir nos próximos dias. Então o preço tem que demonstrar força nesse momento, é um momento que é necessário o preço, os touros, voltar a demonstrar força, porque senão os ursos vão utilizar essas duas médias aqui de 200 períodos e shortar o preço e jogar ele para regiões mais extremas. E honestamente, para mim, o suporte mais importante é esse do semanal, no curto prazo. Eu acredito que essas regiões dos 102 mil dólares, em que foi o fundo, né, majoritário, que após o Twitter do Trump causou um pânico generalizado por causa da guerra comercial, aqui é onde teve mais volume, onde teve mais venda, mais liquidação. Se isso aqui não representar um fundo majoritário agora de curto, médio, longo prazo, eu não acredito que o preço vai ter força de segurar nessas regiões aqui desse outro fundo de 98 mil dólares. Sinceramente, se o preço não tiver força de segurar nessa casa dos 102, que foi onde teve mais liquidações aí na história e mais pessoas perderam dinheiro, eu não acredito que vai ser nesse fundo aqui dos 98 que ele de fato vai segurar. E aí eu sim acredito que existe a probabilidade de um pivô de baixa ser confirmado e ter quedas mais fortes. Então, o que nós precisamos de ver a princípio para começar a acreditar que o preço pode estar revertendo essa queda significativa que teve? O primeiro ponto, eu já tinha alertado isso nas minhas redes sociais, então eu volto a reforçar. Se você não me segue lá no Instagram. Eu já havia dito que o preço, a primeira demonstração de força era romper as médias de 200 períodos no diário, ou no uma hora. De fato, ele conseguiu romper, mas não se estabeleceu. Nota que ele não conseguiu romper de fato aqui essas regiões aqui do 106 e lateralizava, perdia, voltou, fez um falso rompimento e perdeu novamente, veio retestando aqui as médias e acabou perdendo a força ontem e teve umas quedas significativas. Então, ele está tentando retomar, ele está tentando ficar acima. Então, o primeiro ponto mais saudável é que o preço consiga se estabelecer acima dos valores aqui de 105 mil dólares aproximadamente. Quanto mais ele se estabelecer aqui, mostra que nós conseguimos romper essa região que tende a apresentar
resistência quando perdidas, que são as médias de 200 períodos. No 4 horas, a mesma coisa. É nítido que em outros cenários foi tentado a retomada e foi quando o preço devolveu muito forte. As regiões aqui, 12 de outubro, ele veio testar as médias de 200 períodos, caiu forte. Depois, novamente, 21 de outubro, caiu. Depois, novamente, 28, 27 de outubro, perdeu muita força. E depois, 2 de novembro. E ontem, e basicamente ontem também tentou chegar próximo dessas regiões, ontem, antes de ontem, e não teve força, devolveu novamente. Então, o que seria necessário já para a manutenção da alta, para me deixar um pouco mais confiante, é que o preço, numa hora, no 4 horas, já comece a ter força suficiente para ficar acima dessas médias. E aí eu consigo encontrar confluência na análise nesse padrão gráfico. Quando eu pego o diário, eu consigo ver nitidamente que estamos em uma cunha descendente, de baixa, que sabemos que tem a maior probabilidade de ser rompida para cima. Então essa cunha, ela está, ao meu ver, está estabelecida e ela está validada. Eu vejo facilmente essa cunha, eu consigo enxergar essa cunha. E o que seria interessante? Ela vem retestando, subiu, retestou o topo novamente, fundo, e ela está presa nesse aqui. Eu acredito que essa cunha está validada. A maior probabilidade é que de fato ela rompa essas regiões dos 110 mil dólares e vá buscar aquele ponto de liquidez que eu havia dito do 112 que mostra no CoinGlass, que tem bastante região de liquidação, que seria um movimento short squeeze ideal. Porém, não quer dizer que é o que vai acontecer agora. Ela pode vir retestar novamente a base dessa cunha, na região aqui dos 97 ou até mesmo 96 mil dólares, e o que seria talvez uma oportunidade significativa, porque eu entraria em uma confluência em retrações significativas no mensal do Bitcoin. Eu estaria também comprando um suporte dessas regiões, dessa cunha de baixa, que seria uma região de pânico extremo, porque estaria perdendo os fundos atuais dos 102 mil dólares e, quem sabe, entrando em níveis de sobrevenda no diário. Seria um movimento mais importante, que eu gostaria de estar entrando no movimento novamente, para tentar um trade a favor da tendência de alta majoritária do mensal. Embora eu gosto de deixar ressaltado, sim, que a perda dos 102 mil dólares é extremamente perigoso, e se de fato se confirmar um rompimento abaixo dessas médias, um rompimento com os indicadores desfavoráveis, um pivô de baixa significativo, o risco aumenta muito, mas eu particularmente gosto de operar exatamente nesses momentos em que o pânico está estabelecido e a grande maioria das pessoas cava um fim de ciclo ou um topo. Então é nesses momentos que eu me sinto mais confortável em estar realizando compras. Então, existem dois cenários que eu já passei aqui no meu vídeo anterior. Seria interessante, dois cenários interessantes. O preço acima dessas médias, um pivô de alta acima dos 110 mil dólares, para uma retomada do preço e eu começar a acreditar que entramos em uma tendência de alta novamente no curto prazo e vamos visar o novo topo histórico ainda esse ano. Ou, de repente, um pânico generalizado, um pivô de baixa, abaixo dessas médias entre períodos, em que as pessoas entrem em pânico, acreditando que o movimento de fato acabou, e aí eu gostaria de estar entrando novamente e tentar um trade a favor ainda da tendência majoritária do mensal, que continua intacta ainda até as regiões de 95 mil dólares, até um pouco abaixo. Então, essa é a estratégia que eu estou utilizando. Nesse momento agora, eu não vejo campo para operar, eu já estou exposto com parcelas dos meus investimentos de longo prazo, eu tenho pools de liquidez também nessa região, então eu vou ganhando com a lateralização do preço, então o DeFi me ajuda muito nesses momentos, porque o preço está lateralizando e eu estou ganhando em taxas, então isso consegue me trazer bons resultados também. Se vocês querem saber mais sobre DeFi, deixem nos comentários aqui que eu posso trazer um vídeo explicando basicamente as estratégias que eu utilizo para ter uma rentabilidade nesses momentos de incerteza do mercado. Legal? Então, basicamente é isso. O mais importante é que rompa essas regiões das médias de 200 períodos, tanto numa hora, no 4 horas, e o diário é o mais importante, e todas elas entrem em confluência nessa região, a partir dos 106 mil dólares até a região dos 110 mil dólares. Isso eu já havia dito também nas minhas redes sociais. Então, é o que eu estou acompanhando. Porém, no momento, se traçarmos uma Fibonacci desde o topo do movimento até o fundo, bandeira de baixa. O preço não está conseguindo romper essas regiões. E nota que existe essa confluência também com as médias desse período, por isso que eu acho que ela é extremamente importante. Se pegar essas regiões aqui, de um topo um pouco mais abaixo, talvez uma forma mais agressiva de tentar entrar no movimento, também nota-se que, de fato, o preço se mantém abaixo dessa região 0,382 de FIBO, e isso mostra uma característica, uma bandeira de baixa. Então, o quanto antes o preço demonstrar força para romper essas regiões das médias 200 período do diário, do 4 horas, vai mostrar que o preço pode sim estar encontrando um rompimento desse padrão aqui para novas máximas. Se ele se caracterizar aqui, retestar essas médias e não conseguir ultrapassá-la, nós encontramos uma boa probabilidade de estar fazendo um topo, um pivô de baixa e trazer novas quedas no preço. Legal? Então, para finalizar, de uma maneira aqui rápida, o vídeo já ficou longo, eu queria fazer algo mais curto, mas é a única forma de eu trazer um conteúdo de valor. Então, essa semana
nós vamos ter os dados da inflação. Não são os dados mais importantes que o Fed gosta para acompanhar, porém já é um dado que causa uma certa oscilação no preço, uma certa volatilidade. Então, amanhã, na quinta-feira, dia 13 de novembro, por volta das 10h30, vai sair o CPI, ou IPC, que ele mostra basicamente a inflação do consumidor dos Estados Unidos. Então, só que ela exclui algumas coisas, como os alimentos e energias, mas tem aqui, em média, a evolução dos preços de bens e serviços. Essa não é a inflação primordial que o Fed gosta de acompanhar, porém, é a inflação sim que faz preço, faz movimento, pelo menos no curtíssimo prazo. Então, já espere volatilidade para amanhã, cautela na sua alavancagem, que amanhã o preço tende a ser volátil no curtíssimo prazo. Também vai ter dados dos pedidos iniciais de seguro-desempregos. No entanto, não é o dado também significativo, que o Fed gosta muito, ele prefere o payroll, se não me engano, e, no entanto, isso traz sim volatilidade pela velha história. Se vem os dados muito abaixo, o mercado fica com medo da recessão. E se vem os dados muito acima, mostra que o mercado está superaquecido e por conta disso o Fed não cortará juros. É sempre a mesma narrativa, é sempre a mesma novela mexicana. Então, é o que eu sempre digo, cautela com o ruído momentâneo, porque no longo prazo ele não altera os fundamentos. Legal? Então, tem uma coisa interessante, uma coisa legal, que pode sim mudar, dar um patamar diferente para o mercado atualmente. O Senado dos Estados Unidos aprova o projeto que propõe o fim do shutdown. E as ações globais operam em alta hoje com a expectativa do fim do shutdown. Então, essas informações sim são significativas, porque o fim do shutdown pode trazer um novo ânimo para o mercado, porque vamos ter novos dados, né? E aí conseguir voltar a ter os dados do payroll, que é o mais importante, que os Estados Unidos mais gostam de acompanhar. E no caso, os dados do PCE também, que é os dados mais importantes, que os Estados Unidos mais gostam em relação à inflação, que é um conjunto maior de informações, de agregados de informações que ele consegue, o presidente do Banco Central, o Jerome Powell, consegue sim utilizar com mais precisão para entender como está a inflação dos Estados Unidos. Esses dados mais importantes foram perdidos porque o shutdown paralisou todo essa gama de informações que o governo obtém. Está na iminência de hoje, entre hoje e amanhã, o shutdown ser encerrado e aí voltar a colheita de dados e o fornecimento de dados também para o Banco Central, para ele não operar as regras como estava operando nos últimos dias, e o que de fato causa o pânico no mercado é essa insegurança, é o medo, é a incerteza, tanto sobre os dados econômicos da inflação ou sobre os dados de trabalho. Então, voltando isso, eu acredito sim que pode dar uma ajudada no preço e pode sim trazer esse momento, encerrar esse momento de pânico momentâneo que o preço está passando, que o mercado está passando. O mais importante é que, se acompanharmos os indicadores do Polymarket ou até mesmo no CME, o CME também mostra que ainda há maior probabilidade de corte de juros, e no Polymarket ainda é de 72%, que corte 0,25 pontos base no Fed em dezembro. Entendeu? Então, a grande maioria das pessoas ainda está acreditando no corte. Então, esses 30% que ainda está negativo, se com a volta do shutdown, com o encerramento do shutdown, essa galera começar a ficar mais positiva, é um capital a mais aí para ser injetado e voltar quem sabe, aí uma permanência e uma manutenção de uma alta mais significativa. No entanto, enquanto esses indicadores não se perpetuarem, ou não começar a ver o Open Interest subindo, o Long Short Ratio caindo, ou não começarem a ver essas sardinhas mais negativas, mais pessimistas, vendendo mais o preço, eu não consigo acreditar na manutenção da alta no médio e longo prazo. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Peço que você considere se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e me siga nas redes sociais, @monetize seu dinheiro. Se esse conteúdo agregou alguma coisa para você, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, que diariamente eu estou postando notícias lá relevantes, que vai poder sim ajudar e vai auxiliar aí no entendimento do mercado, porque se você está começando hoje, realmente é complexo, é muita informação. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.